Sejam bem-vindos a mais uma edição especial de informação, hoje com a entrevista que se impunha a Anabela Freitas, ainda Presidente da Câmara de Tomar, que se prepara para deixar essas funções no final deste mês de setembro, com passagem para a entidade Turismo Centro de Portugal. Foram cerca de 10 anos, enquanto Presidente da Autarquia Nabantina, 3 eleições ganhas. Em 2021, a sua candidatura teve 1.157 votos, em 2017 foram 7.972, enquanto que em 2013 houve registro para 5.479. Ficam estes dados então para memória futura, tal como esta entrevista. Começo então por agradecer à nossa convidada. Muito obrigado pela presença uma vez mais nos estúdios da Hertz. Vou começar esta entrevista recuperando algumas considerações que fez na sua última reunião de Câmara, aquela intervenção em jeito de despedida, por assim dizer, onde considerou ter sido uma honra desempenhar as funções de Presidente de Câmara, considerou essas funções como as mais exigentes dentro do seu percurso, mas também as mais incompreendidas. Sentiu falta de reconhecimento? Posso interpretar estas declarações já como algum cansaço? Como é que nós podemos ver estas palavras? Boa tarde e obrigada pelo convite nesta minha última entrevista enquanto Presidente de Câmara, mas espero continuar noutras funções a poder estar aqui aos vossos microfones. É um misto, repare. É mesmo uma honra poder contribuir para a terra que me viu nascer. Como sabem, eu nasci em Tomar, cresci em Tomar, nem sempre trabalhei em Tomar, mas residi em Tomar, e aquilo que eu sou também se deve ao meio onde cresci. E, portanto, é uma forma de retornar à comunidade aquilo que me ajudou a crescer enquanto pessoa. Agora, que são funções muito exigentes, são, porque, e mesmo ao longo destes 10 anos, a exigência das funções tem vindo a aumentar, porque cada vez existem mais competências delegadas nas autarquias, e as autarquias têm um quadro de pessoal que estava preparado para aquilo que eram as competências há 20 e muitos anos atrás, que não são as competências de hoje. E depois também a pressão das pessoas. Reparo, hoje em dia qualquer pessoa tem um telemóvel, e um telemóvel é uma câmara, é uma forma não, eu não diria fazer notícia, porque não é, porque a notícia é feita pelos jornalistas, e aí sim acho que o escrutínio deve ser feito. E portanto as pessoas atrás de um computador ou atrás de um telemóvel escrevem aquilo que lhes quer e lhes apetece, e às vezes as coisas não são tão simples quanto isso. Por isso, serem compreendido, quer dizer, eu acho que o importante é saber para onde queremos ir e nunca perder o norte, digamos. E sabendo que quando se toma uma decisão, ela não vai agradar a todas as pessoas. O importante é, quando a decisão é tomada, termos o maior número de dados possíveis para a tomada da decisão e a seguir acarretar com as consequências que a decisão tem. Agora, foi o mais exigente, mas também é o mais gratificante. Deixe-me aqui comparar com o facto de ter sido deputada na Assembleia da República. Porque eu acho que ninguém chega a lado nenhum, nem eu cheguei à Assembleia da República, nem a Presidente de Câmara sozinha. Houve um conjunto de pessoas que trabalharam para isso. E eu acho que é uma honra e devemos de honrar. Quando somos eleitos, temos responsabilidades acrescidas, porque estamos a representar, aliás, a nossa democracia é representativa, estamos a representar um conjunto de pessoas, portanto, isso dá-nos responsabilidades acrescidas. Mas, por exemplo, quando estive na Assembleia da República, nós não temos a noção do impacto direto do nosso trabalho. Podemos efetivamente contribuir para decretos-leis, para um conjunto de instrumentos legais que gerem a vida de todos nós, mas não temos a noção do impacto, enquanto que um Presidente de Câmara tem. Portanto, um Presidente de Câmara decide
e a seguir vê os resultados, às vezes meses depois, não é? Nomeadamente as empreitadas, que às vezes não correm como nós gostamos, mas o que é certo é que vemos o resultado da nossa decisão, e isso é gratificante. A proximidade permite isso, se calhar, mas também traz mais responsabilidade, digo eu. Traz mais responsabilidade, é verdade, porque enquanto que na Assembleia da República, eu lembro-me que na altura nós recebíamos muitos mails a dizer mal dos deputados e a dizer pronto, não é? Aqui não, aqui é na rua, a dizer, olha, fez isto mal, fez aquilo mal, fez... Ainda agora, quando vinha para cá, estava a receber uma mensagem de um munícipe por causa da pavimentação de umas estradas. E, portanto, as pessoas conhecem-nos. E isso também nos cria depois alguns constrangimentos na vida privada e na vida pessoal. Porque, quer dizer, nós, no fundo, somos todos iguais, não é? Claro. Também preciso de ir às compras como as outras pessoas vão. E, portanto, gosto de ir às compras descansada, mas é difícil, porque vem sempre alguém perguntar pelo candeeiro que está apagado, ou pelo quando é que se pavimenta a rua, ou quando é que se faz o saneamento, e, portanto, há aqui uma espécie de pressão, mas também permite-nos explicar às pessoas que às vezes não é possível, e porque é que não é possível fazer as coisas da forma como todos nós gostaríamos. Falou ainda há pouco dessa possibilidade que a atualidade nos permite hoje em dia, com o telemóvel, poder dar a nossa opinião. Como é que se defende daquelas críticas que não são as construtivas? E aqui estou a pensar, nomeadamente, nas redes sociais. Durante este período, esteve ausente das redes sociais. Foi uma forma de defesa ou não? Claro, eu não vejo redes sociais, apesar de, como toda a gente sabe, eu antes de ser Presidente de Câmara já tinha um Facebook. E, portanto, eu só falo em Facebook. Eu acho que hoje em dia existem o Instagram e existem uma série de outras redes sociais. E depois, quando foi para a candidatura, foi-me criada uma página pessoal, acho que é esse o nome. Sim. Eu não vejo redes sociais e, portanto, eu volto a dizer, é importante saber para onde é que queremos ir, que projetos é que queremos fazer e definir o caminho, porque se nós vamos governar ao sabor das redes sociais, não governamos rigorosamente nada e desviamos-nos daquilo que é o foco. Mas haveria o risco de ficar condicionada por aquilo que as pessoas diziam? Eu acho que quem dá muita importância às redes sociais condiciona a sua atuação. Coisa diferente é o seguinte, e aí eu acho que qualquer Presidente de Câmara tem que ter esta característica, que é a humildade. Nós não sabemos tudo e temos que saber ouvir. E o saber ouvir, às vezes, leva-nos a que uma determinada decisão que tínhamos tomado a possamos dizer, não, afinal isto não é bem assim, mostraram-me esta outra forma de olhar para o problema e de recuar na decisão. Eu não tenho qualquer tipo de problemas e não tive, e aliás é sabido que até já pedi desculpas publicamente sobre alguns assuntos em próprias assembleias municipais. Só quem não trabalha é que não erra. E, portanto, há decisões que nós tomamos que mais tarde se revelam que não foram as corretas. E, portanto, temos que acarretar com as consequências. Mas temos que ter humildade, não ir pelas redes sociais, isso aí não é mesmo comigo, não faz parte da minha maneira de ser, mas ouvir as pessoas. Porque se as pessoas estão de boa fé, as pessoas quando vêm falar pessoalmente, é porque querem contribuir construtivamente. E então aí sim, em conjunto, conseguimos construir um projeto melhor, conseguimos alterar decisões que estavam menos corretas. Às vezes nós temos a ideia que determinada decisão vai beneficiar aquela população, mas quem lá está é que sabe. E às vezes basta ali mudar pequeninas coisas e então aí sim estamos a dar resposta ao problema que a população tem. E isso é importante, ter humildade para ouvir e humildade para recuar quando estamos errados. E foi tão acessível como um Presidente de Câmara deve ser? Aqui, tão acessível na medida de ouvir essas pessoas, as tais pessoas que não recorrem às redes sociais? Se me disser assim, eu quando iniciei o primeiro mandato, nós tínhamos, salvo erro, era todas as sextas-feiras os munícipes, quem queria reunião e os vereadores também tinham isso. Eu acho que no meu caso era à sexta-feira.
que podiam se inscrever para vir falar, pronto, tinham que dizer o assunto, que era para eu estar preparada para poder dar uma resposta ou para analisar. E consegui manter isso durante algum tempo. Quando se começa a assumir outro tipo de funções, e devo dizer que a comunidade intermunicipal absorve muito tempo, a presidência da comunidade, está bem mais nestes últimos anos, porque estamos a negociar o novo quadro comunitário de apoio, nem sempre era possível atender à sexta-feira. E então as pessoas deixavam o seu contacto, e depois uma funcionária da Câmara marcava a reunião com as pessoas. E, portanto, dentro do possível, consegui sempre ouvir as pessoas. Sendo certo que também, muitas das vezes, porque a gente também não tem que tornar todo o nosso trabalho público. Às vezes agarrava no carro e ia falar diretamente com as pessoas, ou com o presidente de junta, sem estar a fazer, sem ter que ter hora marcada, sem ter que ter, às vezes fora de horas, era o melhor, ir ao café, porque sabia que encontrava lá as pessoas, então, digam-me lá, se a gente fizer assim, o que é que vocês acham e tal. É preferível ouvir assim do que às vezes numa formalidade de uma reunião, e isso consegui manter durante os 10 anos. Ainda há pouco sublinhou que, efetivamente, para além da Presidente Anabela Freitas, é também a cidadã Anabela Freitas, com família, com necessidades como qualquer outra pessoa. Ainda aqui focando-me nas redes sociais, de alguma forma essas críticas, não a atingiram os seus e fizeram-na sentir, não tenho outra palavra, mal? Sim, claro, isso aconteceu. Portanto, eu tenho um filho, o meu filho neste momento, o meu filho tinha 10 anos quando eu fui para a Câmara. E, portanto, passou toda ali uma pré-adolescência e adolescência, e os miúdos veem redes sociais, não é? O meu filho teve que criar ali estratégias. Porque, repara uma coisa, para o meu filho eu sou a mãe, não sou a Presidente de Câmara, não é? E estarem a ouvir, a ler, e às vezes os colegas, nem era o meu filho que lia, era colegas que vinham dizer ao meu filho, olha que estão a dizer isso assim, assim da tua mãe. Claro que isso magoava. Eu acho que o meu filho criou estratégias de defesa mais rápidas do que eu. Porque também é verdade que quem é pai ou quem é mãe, é preferível fazerem-nos mal a nós do que fazerem aos nossos filhos. Dói muito mais quando é aos nossos filhos. E eu via que o meu filho ficava incomodado e aquilo doía-me imenso. Por isso é que eu acho que as pessoas têm que ter noção que quando escrevem o que escrevem, e às vezes coisas tão injustas, pessoas que nem sequer me conhecem, é porque por trás daquela mulher que estava ali, ou por trás daquela Presidente de Câmara, há uma mulher, há uma mãe, há uma pessoa, um ser humano que é igual à pessoa que está a escrever, não é? E isso sim, isso criou junto do meu filho ali algum mal-estar, mas ele rapidamente arranjou estratégias para conseguir proteger-se disso, assim como o meu filho estudou em Tomar, não é? Às vezes havia pessoas que iam ter com ele à escola e davam recados para trazer à mãe. Quer dizer, um miúdo de 14 anos quer é brincar, quer lá saber de política, até porque o desgraçado nasceu sempre na política, portanto é coisa que ele não gosta. E portanto, ele arranjou estratégias, eu acho que ele arranjou primeiro do que eu, e depois conseguimos arranjar estratégias em comum em casa para isso não afetar aquilo que era a nossa relação, e portanto focalizarmos naquilo que é uma verdadeira relação entre mãe e filho. Felizmente gostamos os dois de futebol e portanto não somos do mesmo clube, mas eu acompanho aos jogos do Sporting, ele acompanha-me aos jogos do Benfica, e portanto criamos ali um mundo à parte. Quando a porta de casa se fecha, pronto, é o nosso mundo e o resto fica cá fora. Mas parte da infância dele ficou condicionada por tudo isto, ou não? Deve ter ficado, eu não digo que não. Eu pergunto isto para que as pessoas percebam que efetivamente desse lado
está muito mais do que o meu Presidente de Câmara. Claro. Eu digo muito mais porque o cidadão está acima de qualquer função que nós possamos desempenhar. Eu também acho que sim, o ser humano, estamos acima de qualquer... Até porque nós não somos Presidentes de Câmara, estamos Presidentes de Câmara. Estamos a cumprir aquela missão. Mas não deixamos de ser... Eu volto a dizer, eu não deixo de fazer compras, eu não deixo de cozinhar, eu não deixo de ter que, às vezes, como qualquer pessoa, de certeza... Às vezes estava em reuniões e ia pensar, o que é que eu vou fazer para o jantar? Porque é o que é. E houve um condicionamento, por exemplo, agora já retomei, neste último mandato já retomei mais, mas durante muito tempo eu não fazia as compras de supermercado em Tomar. Porque o meu filho vai comigo fazer as compras. E quer dizer, é o que ele diz, mãe, não há paciência, desculpa lá, a gente vem aqui para fazer as compras. Porque até mesmo, como uma função que não tem horários, a função de Presidente de Câmara, aquele bocadinho que a gente tinha para ir os dois a fazer as compras era um bocado que era só nosso. E estar constantemente a ser interrompido por pessoas que vinham perguntar, volto a dizer, do candeeiro ou da estrada ou do que fosse, não é? São os problemas das pessoas, certo? Mas eu também tenho direito a ter ali o meu espaço e o espaço com a minha família. E durante muito tempo, fui contribuir para o desenvolvimento da economia local noutros concelhos, porque tinha que ser, não é? Mas é engraçado que isto não é exclusivo meu. Eu às vezes estava a falar isto com colegas meus da comunidade intermunicipal, e muitos deles vão fazer compras ao concelho ao lado, precisamente por causa disso, é verdade. Refiro-me a estes 10 anos e não às funções enquanto deputada. Costuma dizer-se, pela negativa, digo eu, que na política vale tudo. Aprendeu isso ou não? Ou teve contacto com este chavão, com esta frase? Vi casos que sim, que vale tudo. Sabe que eu acho que a política, seja ao nível local, seja ao nível nacional, é uma arte nobre. Temos é que... e acho que nós temos que ter valores. E quando vamos para a política, não devemos perder os valores que temos para um vale-tudo. Eu sei que perdi algumas oportunidades. Eu acho que a gente deve estar nas coisas por convicção. E perdi algumas oportunidades porque se calhar se tivesse tomado outro tipo de atitude ou se tivesse apoiado quem era o candidato certo, renegando aquilo que são os meus valores, eu se calhar teria ido mais longe. Mas eu acho que não é assim que devemos estar, percebe? Eu costumo dizer muito esta frase: é comigo que eu me deito todas as noites, e portanto eu gosto de dormir descansada. Mas curiosamente, porque eu acho sempre que a competência vem, mais tarde ou mais cedo, acaba por vir ao de cima. E portanto temos é que ser competentes naquilo que fazemos. Porque curiosamente os casos que eu assisti de perto, do vale tudo, do estarem pela frente a dizer vai que eu apoio-te e tal, e não sei o quê, e por trás estarem a mover tudo para condicionar aquela pessoa, são de pessoas que não são competentes. E portanto, ao nível local não assisti tanto a isso, ao nível nacional sim. Muito bem, eu ia entrar para outra fase desta conversa, precisamente agora tendo em vista seguir para outras funções, e agora perguntava-lhe o seguinte: se efetivamente o seu mandato não terminasse em 2025, tomaria esta mesma decisão ou ponderaria continuar como Presidente? Não sendo a favor da limitação de mandatos, ou por outra, sendo a favor da limitação de mandatos, mas tinham que ser para todas as funções, não só para os autarcas, eu não iria me candidatar mais vez nenhuma. Porquê? O trabalho é exigente, eu acho que nós devemos estar nas coisas enquanto estamos a dar o nosso melhor, e efetivamente, até retomando agora um bocadinho aquilo que disse logo no início, efetivamente já estava a começar a sentir algum cansaço
das funções. E acho que é preciso saber sair, porque não devemos estar agarrados aos lugares, porque o cansaço que eu possa sentir vai-se refletir no trabalho que vou fazer, e o trabalho que eu vou fazer é em prol do Conselho, e portanto quem perderia era o Conselho. Portanto não me voltava a candidatar, mesmo que pudesse. Tinha no atual mandato, sendo o último, já pensado que não levaria talvez o mandato até ao fim. Surgiu esta oportunidade e portanto acho que devo aproveitar. Mas de qualquer forma foi uma decisão difícil. Estava de alguma forma, ou está, ainda continua a ser presidente, está de alguma forma agarrada, entre aspas, emocionalmente às funções de presidente de Câmara? É possível ficar-se agarrado emocionalmente a estas funções? Repara uma coisa, eu vou fazer 57 anos. Aos 57 anos há aqui uma mudança completa da minha vida, até do local de trabalho, pronto. O ser presidente de Câmara, eu acho que não se consegue esquecer de um dia para o outro. No entanto, há aqui uma coisa que talvez me alivie um pouco. É que tudo aquilo que eu tinha projetado fazer está feito ou está em execução. E, portanto, eu acho que cumpri a minha missão. Muito mais há por fazer, é verdade. Mas aquilo que era as coisas principais que eu própria tinha colocado como metas a mim própria, elas estão feitas ou em execução. Quando digo em execução, estou a falar do flecheiro, porque a obra ainda não terminou. E, portanto, lembrarei sempre ser presidente de Câmara. Acho que vou ter saudades de uma coisa, daquilo que já percebi, ainda ontem estive em Aveiro, numa reunião do turismo, que é a autonomia administrativa e financeira das autarquias. Quer dizer, termos que ter, no caso do turismo, a autorização do Ministério das Finanças para comprar um computador, a gente numa Câmara compra e pronto. Por isso é que eu também percebo que a descentralização de competências venha para as câmaras, porque somos muito mais rápidos por causa da autonomia, mas se calhar era mais simples alterarem aquilo que é a forma de controle da despesa da administração central, que aliás tem muito desperdício, do que estar a carregar nas câmaras, mas pronto. Mais do que de qualquer outras eleições, julgo que as autárquicas, ou que nas autárquicas a maior parte das pessoas olha para o cabeça de lista. Por vezes até nem sabe qual que é a equipa completa que acompanha esse cabeça de lista. Por isso pergunto-lhe o seguinte: as pessoas têm razões, quem votou na candidata Anabela Freitas tem razões para se sentir traído com esta saída antes do final do mandato? Sabe que essa foi uma questão que eu coloquei, porque isso é verdade. Nas autárquicas conta muito é a pessoa. Porque eu também já fiz campanhas para as legislativas, não é? E portanto não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver. E portanto eu acho que o voto é muito mais afetivo. E efetivamente, quando esta oportunidade surgiu, uma das coisas que eu ponderei comigo própria foi: mas quer dizer, tu foste dizer às pessoas que estavas aqui por 4 anos, e quer dizer, era essa, podendo eventualmente sair, mas não com tanto tempo de antecedência, o que é que as pessoas irão pensar? Antes de tomar a decisão, falei com algumas pessoas, algumas delas que nem sequer iam nas listas do Partido Socialista, e aquilo que as pessoas me disseram foi: Anabela, é óbvio, se tens esta oportunidade, vai, quer dizer, o que é que tu podes aqui fazer mais? O que é que tu tens mais para fazer? Ok, tenho aqui para executar mais um conjunto de projetos que já estão aprovados, mas gostaria, que está fechado, mas gostaria de ter assinado o pacto para o 2030 do financiamento para a região, que estava para ser assinado em maio, que a CCDR agora será para outubro ou para novembro, mas isso, as negociações estão fechadas. E portanto, e o que é certo é que quando tomei a decisão e as pessoas começaram a saber, aquilo que as pessoas quando me abordam na rua me dizem é:
Presidente, olha, boa sorte e tal, fez bom trabalho, ou olha, não gostei de tudo o que fez, mas olha, desejo-lhe boa sorte. Ninguém coloca as questões nesse patamar. E o Cristóvão vai ser o homem certo, no lugar certo? O Cristóvão está a trabalhar na Câmara há 10 anos também, não é? Portanto, eu sei que os vereadores acabam por ter um conhecimento mais profundo daquilo que são os pelouros que têm e, portanto, vai ter que estudar agora aqui um bocadinho as outras tarefas, mas, quer dizer, ele está dentro de todos os processos, portanto, haverá aqui um trabalho de continuidade, sendo certo que todas as pessoas são diferentes. Podemos fazer parte da mesma equipa, mas somos diferentes uns dos outros e, portanto, é natural que vá dar um cunho pessoal àquilo que vai ser a atuação nos próximos anos. E, portanto, acho que era natural esta sucessão, quer dizer, não há aqui sequer sobressaltos e, portanto, penso que a população também, com tanta incerteza que já existe na vida, não é? Portanto, vê aqui uma solução de continuidade. Esta lista, na altura em que foi feita, já se previa, ou já se previam estas mudanças? Não, de maneira nenhuma. Não, era impossível prever isso. Pergunto isto porque ainda há pouco até nos disse que efetivamente já tinha em mente... É verdade, mas não com tanto tempo de antecedência. Não com tanto tempo de antecedência. E, portanto, a lista tinha, imagina que sai 6 meses antes, não é? E 6 meses aguentam. E, portanto, a lista foi construída com uma base de saída, mas não com tanto tempo de antecedência. Permita-me perguntar-lhe agora o seguinte. Ainda há pouco falou que cada pessoa, mesmo dentro do Executivo, sim, tem efetivamente maneiras e formas de estar diferentes. Dentro do seu Executivo, todos sempre remaram para o mesmo lado? Foi necessário alguma vez que a Presidente se impusesse como Presidente? Como é que funcionou ao longo deste tempo? Dentro de uma equipa, e claro, e somos ali feitios diferentes, houve alturas em que não estivemos de acordo e que dirimíamos o não estar de acordo nas reuniões de coordenação que fazíamos, e houve alturas em que, então manda quem pode, e impus aquilo que era a minha decisão. Isso aconteceu, mas isso acontece em qualquer... Eu acho, sobretudo, eles se calhar dirão o contrário, mas eu acho, sobretudo, que aos vereadores dentro daquilo que são... Foi raras as vezes que me imiscuí dentro dos pelouros dos vereadores. Porque acho que são pessoas que estudam, que analisam as coisas e, portanto... Quando era alguma coisa mais estratégica, tínhamos que discutir em reunião de coordenação, pronto, então aí, se conseguíamos estar de acordo, estávamos de acordo. Se não estávamos de acordo, pronto, impunha-se aquilo que era a minha visão sobre o assunto. Mas naquilo que é a gestão corrente dos pelouros, nunca sequer me imiscuí nisso, porque, quer dizer, repara uma coisa... Eu tinha tanto em que pensar que não me ia imiscuir naquilo que é a gestão corrente. Quer dizer. Mas pronto, isso aconteceu e acontece em qualquer equipa. Já aqui nos explicou como é que encontrou formas de lidar com as críticas que lhe eram dirigidas. Também assumia, passa a expressão, as dores de eventuais críticas que foram feitas aos outros membros do Executivo. Quando a crítica é sobre o trabalho, aí sim, porque não é justo, porque o trabalho é que é a face visível da equipa. Quando são críticas pessoais, isso aí muito sinceramente não assumo as dores dos outros, não é? Porque acho que, volto a dizer, cada um tem que ter estratégias diferentes para lidar com isso. A minha estratégia foi nem sequer ver as redes sociais, nem sequer participar.
quem toma a posição e a decisão de participar em redes sociais já sabe, quer dizer, e portanto calculo que a pessoa, quando participa, tem permita uma expressão, arcabouço para levar com o que vem de volta, não é? E portanto não tem que assumir as dores pessoais de cada um deles. 10 anos, cerca de 10 anos, enquanto presidente, ao longo de todo este tempo, já aqui disse, está de consciência tranquila, e digo eu, que acaba por ser mais de meio caminho andado para uma avaliação positiva daquilo que se faz. Mas olhando para o deve e o haver, nestes 10 anos, considera que esteve à altura daquilo que os tomarenses necessitavam? Eu acho que os tomarenses é que têm que responder a isso, mas não vão ter a hipótese de responder em mais nenhuma, porque deixe-me aqui também, há muitas pessoas que me dizem, aproveitando a questão para responder aqui a algo que muitas pessoas me têm dito, mas vai-se voltar a candidatar daqui a uns tempos. Não, a água nunca passa 2 vezes debaixo da mesma ponte, e portanto é um ciclo que começou e que terminou, e portanto dei o meu melhor e acabou, e é partir para outra, e as coisas são assim mesmo. Eu acho que sim. Olha, repara uma coisa, mesmo agora na questão do turismo, eu acho que até já uma vez partilhei isto convosco aqui aos microfones. Primeira reunião que eu tive, portanto, nós tomámos posse em outubro de 2013, em primeiros dias de novembro, primeira Assembleia Geral do Turismo do Centro para a aprovação da Estratégia de Turismo 14-17, salvo erro. Não tinha uma linha sobre Tomar. Claro, fui a única pessoa que votou contra a estratégia e tinha acabado de chegar, e portanto nem estava dentro bem do assunto. Aquilo que foi o posicionamento de Tomar, nós temos que analisar as coisas em 2 vertentes, a vertente interna e a vertente externa. Posicionamento de Tomar no panorama nacional. E o posicionamento de Tomar no panorama nacional não tem nada a ver com aquilo que tínhamos quando cheguei à Câmara. E, efetivamente, em muitas das áreas, nós fomos pioneiros. Por exemplo, fomos dos primeiros 25 municípios do país a ter um plano municipal de adaptação às alterações climáticas. Somos pioneiros em matéria de proteção civil, somos pioneiros num conjunto de outros programas, até mesmo em alguns apoios. Eu recordo aqui, quando foi a pandemia, que nós tivemos aquele programa de apoio ao comércio e às famílias, muitos municípios do país contactaram-nos para copiar aquilo que tinha sido o nosso apoio. Em matéria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em matéria da sustentabilidade, as questões energéticas, somos vistos como um município pioneiro. Podíamos ter ido mais além? Podíamos, claro que podíamos. E, portanto, colocámos Tomar, fala-se de Tomar. Por outro lado, é inegável aquilo que foi a transformação em matéria de reabilitação e requalificação urbana na cidade, mas na cidade e não só. Mas aquilo que eu realço é o seguinte: os investidores privados só investem se tiverem confiança no território. Quando entramos, tínhamos um hotel, quando eu saio, temos já nem sei quantos hotéis. E, portanto, estamos a falar de investimento privado. Portanto, é sinal que os privados têm confiança neste território. E efetivamente, quer dizer, estamos diferentes, na minha ótica, para melhor. Outras pessoas dirão, não, Tomar está muito pior. Não está, quer dizer, agora, não podemos pensar que aquilo que vai ser o nosso tecido empresarial vai ser fábricas com 200 ou 300 trabalhadores, até porque 90% do tecido empresarial do país é constituído por micro, pequenas e médias empresas, e, portanto, Tomar não é exceção. Podíamos ser mais acutilantes naquilo que é a captação de investimento, podíamos, mas nós tivemos aqui uma coisa que eu acho que as pessoas, e isto realmente é surreal de conseguir explicar isto. Eu acho ainda mais surreal disto acontecer. É porque ao fim destes 10 anos, eu não consegui nunca perceber porque é que Tomar tem tantos instrumentos de gestão do território. Porque nós temos, todos os municípios têm PDM. Todos os municípios podem ter um ou 2 planos de pormenor. Bem, mas Tomar tem PDM, tem N planos de pormenor.
Depois tem N planos de urbanização. E isso é castrador do desenvolvimento. E eu percebo as pessoas quando me dizem assim, então, mas hoje são lá uma coisa. Então, sobretudo nas aldeias, eu consigo perceber isto. A pessoa, os pais têm um terreno ao lado da casa deles. Os filhos foram para fora e agora querem construir. E o PDM não permite. Epá, quer dizer, como é que eu explico a estes... E eu consigo... Era forma de atrair pessoas, não era? Era forma de atrair pessoas. E depois temos aqui... É como algumas empresas que vêm cá e querem reabilitar e precisam de aumentar a área mais meia dúzia de metros e o plano pormenor não deixar. E, quer dizer, nenhuma empresa está à espera 2, 3 anos da revisão de um plano pormenor. Quer dizer, as coisas, a oportunidade existe e investem, ou então vão para outro concelho, onde não têm estes problemas. Essas limitações não se conseguem combater. Estamos aqui a falar de burocracia para que as pessoas entendam. É burocracia mesmo, porque depois nós estamos aqui condicionados pelo centralismo de Lisboa, porque as pessoas podem pensar que isto, lá está ela, são desculpas. Não são desculpas. Eu não sei se alguma vez partilhei, nós costumamos acompanhar os investidores, quem quer investir em Tomar e que precisa de um parecer externo, de uma entidade externa, leia-se uma DGPC, uma CCDR, uma APA, pronto, nós acompanhamos. Eu deixei de acompanhar os investidores quando o interlocutor é a DGPC, porque numa reunião, vamos lá ver uma coisa, nós estamos a falar de alterações climáticas. Cada vez está mais calor, e em Tomar temos sentido isso. É impossível uma unidade hoteleira não ter ar-condicionado. É impossível. Eles até arranjaram uma forma do ar-condicionado, dos aparelhos ficarem dentro de um jardim interior que não se vê de fora. O único sítio de onde se vê é lá de cima da Serrada dos Cães. Eu tenho uma técnica que ninguém sabe quem é. E, portanto, que não leva com toda a pressão e com todo o peso, não é? Da população a dizer, não, eu não aprovo o ar-condicionado porque eu quando vou a Tomar quando vou à província, gosto de ver aquilo como era antigamente, não quero ver ar-condicionados. Desculpem lá. Bem, para já estarem a chamar a província a Tomar, causa-me aqui algum problema. E, portanto, eu nessa reunião, quer dizer, ralhei com a senhora, saí e vim porta fora. E, portanto, eu acho que eu, indo às reuniões, sobretudo desta entidade, prejudico mais o investidor do que, portanto, eram os vereadores que acompanhavam nessas reuniões. Ou seja, enquanto tivermos esta mentalidadezinha que, para além das portagens da Alverca, é tudo província, o país não avança. É difícil. E, portanto, nós combatemos quem está a gerir, mas sejamos nós, seja outro executivo, seja quem for, vai esbarrar sempre com isto. Então agora pergunto-lhe o seguinte, efetivamente este é um drama, chamo-lhe eu, a todos os municípios que estão no interior. A perda de população é uma guerra perdida ou só poderá ser ganha se efetivamente esse conjunto de obstáculos desaparecer, que, digo eu, já são aqui quase culturais? Eu diria que é uma guerra difícil, porque quando se projeta a política pública, ela tem que ter em consideração aquilo que é a coesão territorial. Deixe-me dar-lhe um exemplo que está agora na ordem do dia. O novo aeroporto. A comissão independente, que eu acho que de independente tem muito pouco, porque grande parte das pessoas que constituem a comissão já vieram, mesmo antes de pertencer à comissão, vieram dizer qual era a sua opção, que é a margem sul. Mas onde é que, em Portugal, ele contribuiria mais para a coesão territorial? Santarém. Porquê? Porque está mais para o interior, está fora de um grande centro, abrange toda esta zona, portanto abrange aqui um conjunto vasto de concelhos de interior mesmo, de baixa densidade. E quando se fala no aeroporto não se pode falar só na estrutura, na infraestrutura. Portanto, tem todo um conjunto de postos de trabalho associados que vão
vão criar desenvolvimento num raio de quilómetros considerável, não é? Depois dizem assim, não, mas o aeroporto está a 35 minutos de Lisboa. Eu já fui para fora, para o estrangeiro, e temos aeroportos há muito mais tempo. Dizem-me depois assim, ainda por cima, para o setor onde eu vou agora trabalhar. A Confederação de Turismo de Portugal. Anabela, desculpa lá, mas o aeroporto, eu sei que andaste aí a tomar umas decisões públicas com o aeroporto de Santarém, mas o aeroporto tem que ficar do outro lado. Por causa da proximidade a Lisboa, porque Lisboa é que é o grande chamariz. E depois, por causa também, porque Portugal está-se a tentar posicionar naquilo que é o mercado de corporate, de eventos de empresas. Está bem, mas o que é certo é que quem gera um país tem que ponderar o setor do turismo, tem que ponderar a coesão territorial, tem que ponderar uma série de fatores. E, efetivamente, a coesão territorial, para mim, é aquele que se sobrepõe a todos os outros fatores. E enquanto a política pública, eu dei o exemplo do aeroporto, mas o que é certo é que há uma série de áreas de política pública onde não há uma diferenciação entre aquilo que é o litoral e o interior para a promoção da coesão. Veja-se o próprio sistema de ensino superior. O próprio sistema de ensino superior, nós temos um conjunto de politécnicos, no qual o Dr. Tomar se insere, que até tinham constituído aqui há uns tempos uma rede de parceria para conseguirem ser mais fortes no interior, porque são os institutos de interior. Mas o que é certo é que a política pública, nomeadamente o financiamento destes institutos, é completamente... Não permite que os institutos desenvolvam ações que levem à promoção e à captação de alunos para os seus estabelecimentos de ensino. Ou seja, quando cada setor continuar a remar por si e haver só ali aquela capelinha, dificilmente nós conseguimos dar a volta sem as ajudas da imigração, porque a imigração faz com que se aumente aqui a taxa de natalidade, mas o que é certo é que também a imigração vai subir, não há incentivos para vir para o interior, quer dizer, porque depois os incentivos não podem ser só, existem alguns incentivos monetários, mas não pode ser só, quer dizer, tem que haver uma boa rede de transportes, tem que haver uma boa rede de prestação de cuidados de saúde, tem que haver uma boa rede de estabelecimentos de ensino, quer dizer, nós quando tomamos a decisão de viver para um sítio, mas como é que eu vou para o meu local de trabalho, para onde é que eu levo os meus filhos? Portanto, tudo isto tem que haver uma visão mais holística da coisa. Pronto, ficamos aqui com a sensação de que quem decide não quer um aeroporto na província. Não quero mesmo. A não ser que haja aqui uma decisão, mas tudo se encaminha para o Sul. Muito bem, então avancemos 10 anos. Há aqui alguma obra que se possa considerar uma marca em que faça questão de ver o seu nome associado àquilo que foi feito? Eu ver o meu nome associado, não. Aquela que me orgulho mais é aquela que ainda não está pronta. Porque, efetivamente... reabilitámos a várzea, as entradas de Tomar, mas efetivamente o Flecheiro, não só pela questão das pessoas que lá viviam, porque aquilo também eram condições completamente degradantes, mas sobretudo para podermos devolver, eu digo isto muitas vezes, devolver o rio aos tomarenses. Quer dizer, aquele espaço vai ser de todos nós agora. Quando era de alguns só, agora vai ser de todos. E essa, para mim, é a grande obra. Todo o processo foi feito de forma justa, por assim dizer, ou seja, as pessoas que estavam no acampamento estão devidamente integradas já. Muito se fala, lá está nas redes sociais, de que foi aqui empurrado um problema com a barriga, ou seja, saiu do Flecheiro e ficou espalhado pelo concelho. Vê isso, compreende estas críticas, com que fundamento é que responde a estas pessoas? O processo de integração de uma comunidade noutra comunidade é um processo que nunca está terminado. Uma coisa e isso não é integração, é arranjar casa para as pessoas. Isso não é integração. A integração é depois toda a interação. É muito mais do que isso, exatamente.
E, portanto, eu diria que é um processo que não está terminado, nem pode estar terminado, não é? Agora, às críticas, a única coisa que me apraz responder é: ok, então qual era a alternativa? Ok, digam-me então. E durante estes anos nós perguntámos: ok, digam-nos outras alternativas, outras formas de resolução. O que é certo é que durante 40 anos ninguém resolveu nada. E, portanto, aquilo que era meia dúzia de barracas foi-se agravando para aquela dimensão. Está resolvido. A integração não está, nem estará nos próximos tempos, que é um trabalho de anos. Já ainda há pouco também sublinhou que só erra quem faz. Houve aqui, durante todo este processo, todo este percurso, alguma decisão que ainda hoje a deixa arrependida? Há algumas, olha, nomeadamente algumas empreitadas que, se as fizesse hoje, se calhar faria de outra forma. Aliás, olha, a empreitada da Nuno Álvares, que tinha no projeto, e que aliás mandaram ontem mensagem, ganhou um prémio nacional. Se calhar eu teria feito ali algumas alterações ao projeto, sobretudo a este nível. Se calhar eu diria o seguinte: não tanto, se calhar deveria ter feito mais, por exemplo, pensando, às vezes penso, por exemplo, eu acho que nós não temos uma verdadeira política municipal desportiva. Eu acho que o desporto é essencial para a formação, não só pelas questões de sermos saudáveis, mas para as questões da formação dos cidadãos. Ajuda-nos a formar enquanto cidadãos. Acho que devíamos ter ido mais além. Nós iniciamos no primeiro mandato, porque há aqui uma discrepância muito grande entre aquilo que são as associações que têm instalações próprias, que têm um custo brutal para a manutenção dessas instalações, e os que não têm, aí que utilizam as instalações municipais. É certo que as instalações municipais têm a sua capacidade de utilização e não as conseguimos aumentar mais. Mas eu gostaria talvez de ter aqui outro envolvimento na prática desportiva, que não passasse só por aquilo que são as grandes modalidades, futebol e hóquei, não é? Mas dar a conhecer aos jovens outro tipo de modalidades, para que depois o jovem possa decidir qual é aquela que pretende seguir ou que nem sequer quer seguir. E, portanto, acho que deveria ter ido mais além nessa questão. Ainda há pouco focou a situação da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Permita-me perguntar-lhe o seguinte: falando da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, também da Rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como a Estrada da Serra, foram aqui duas requalificações que efetivamente mexeram com o dia-a-dia dos tomarenses. Pronto, e houve críticas ao desenrolar das obras e à forma como depois a realidade ficou adequada às necessidades das pessoas. A minha questão é a seguinte: a Presidente foi sempre acompanhando o desenrolar dos trabalhos, sabia de antemão onde é que ia ficar o quê, se a estrada ia ficar mais larga, menos larga, se haveria mais lugares, menos lugares. Esse acompanhamento é feito? É feito? É. Aliás, quer num caso, quer no outro, nós sabíamos quais eram os números de lugares existentes, portanto o pré-existente, e o que ficaria depois. E, portanto, quer num caso, quer no outro. A obra da Nuno Álvares foi mais acompanhada, porque na altura tinha o pelouro do Departamento de Obras Municipais. A da Coronel Garcês Teixeira não foi tão acompanhada por mim. Sei que fiz algumas visitas à obra, mas pronto, não tive acompanhamento tão próximo. Sim, isso existia. Agora, mas repara uma coisa. E voltando, porque uma das grandes discussões que houve na Nuno Álvares é a questão das árvores. Porque as pessoas tinham razão. Mas quando eu tenho um projetista que diz: não, Presidente,
As árvores estão dentro, o espaço entre as árvores é aquilo que está na lei. E quando tenho os técnicos a dizer isso, mas o que é certo é que depois verificou-se, ok, é o que está dentro da lei, mas há carros que são maiores e é difícil, daí termos depois eliminado algumas árvores. Às vezes é difícil, mesmo ainda na Nuno Álvares, via ali quem vem no sentido sul-norte, nos semáforos, para virar para o lado da rodoviária, teimaram que os autocarros viravam. Eu disse, não vira. Até cá um dia, então vamos experimentar com o autocarro da autarquia. E fomos experimentar e não virava. E isto ainda tudo em obra, está a ver? As árvores não, as árvores já foi depois da obra. Por isso é que eu digo, ok, erramos, elimina-se e corrige-se, tudo bem. Que se me pergunta assim, gosta do arranjo, se gosta do que ficou, é uma questão de gosto. Eu acho que está muito melhor, está muito mais... quando as árvores crescerem, quer uma, quer outra, ficará melhor. Mas o resto é uma questão de gosto. A gente não pode aprovar um projeto só porque gosto ou não gosto, não é? Nós temos que aprovar um projeto se é funcional para quem lá vive, para quem lá utiliza, e portanto devo dizer que a Coronel Garcês Teixeira ainda não está terminado. Ou seja, a Coronel Garcês Teixeira tinha 3 fases. Portanto, está feita a primeira e a segunda. A terceira é o arranjo da Praceta Raul Lopes, não é? Que depois vai, que portanto, a Coronel Garcês Teixeira tem associado um estudo de mobilidade. Eu não estava muito confortável com a decisão que o estudo de mobilidade, que a decisão que o projetista apontava, sobretudo ali em frente ao colégio, porque aquilo que nós pedimos ao projetista, que eu acho que era uma forma de recuperarmos também a memória do colégio, que faz parte da memória, era de haver ali um contínuo entre o colégio e a Praceta Raul Lopes. Portanto, retirar aquele gradeamento. Mas ali passam autocarros. E passam carros, não é? E, portanto, teve que haver aqui um arranjo de toda a mobilidade daquela zona. E aquele estudo deixa-me... Tanto que aquela terceira fase não avançamos, porque aquilo tem que ser revisto. Eu acho que tem que ser revisto e tem que se pensar melhor, porque é ali uma zona... Ok, tem muita carga durante ali 2 vezes por dia, 3 às vezes, vai lá, 3 vezes por dia, portanto, manhã, hora de almoço e final de tarde, mas aquilo precisa de ser revisto. Projetistas, técnicos, cada qual com as suas competências, com as suas qualidades, mas acontece em todo lado, esta divergência de opiniões, esta vontade que os eleitos podem ter de alterar algo que considerem como o menos adequado, origina aqui também algumas barreiras difíceis de ultrapassar. Sobretudo internas, porque há sempre grandes discussões. Isto agora é aqui... mas isto passa-se em qualquer Câmara. Se nós colocarmos, e quando olhamos para um projeto, temos que ter na mesa arquitetos e engenheiros. E depois depende do projeto, vários tipos de arquitetos e vários tipos de engenheiros, conforme as especialidades. É difícil sair com unanimidade daquela mesa, não é? E, portanto, gera sempre tensões qualquer projeto. Aquilo que... Portanto, foi sempre isso que eu tentei fazer. Ok, nós precisamos de requalificar aquela zona. Zona X. E então tem que se pôr à mesa estas várias valências e dizer, meus senhores, isto é para requalificar, como é que vamos requalificar? Que projeto é que fica melhor aqui? E, portanto, tem que haver aqui, antes até de contratarmos o projetista, porque quando se contrata um projetista já vai com um caderno de encargos, não é? Para desenvolver um projeto para atingir aquele fim. Nós também podemos deixar o caderno de encargos um bocadinho em aberto, e já vou dar um exemplo de um caderno de encargos que está um pouco em aberto, porque precisa aqui de uma discussão mais maturada. Portanto, nós já temos que, no caderno de encargos, ter acordado com as equipas internas como é que vai ser aquela reabilitação. Exemplo de um caderno de encargos que está ali um pouquinho aberto. Está neste momento a ser desenvolvido o projeto para a reabilitação
do resto do centro histórico. Portanto, o resto do centro histórico não tem os separativos e, portanto, isso está também... Portanto, estão as infraestruturas, portanto, ser tudo enterrado, mas a requalificação também exterior, digamos, à superfície, que falta do centro histórico, da Cândido Madureira e da Rua dos Arcos. E, portanto, ali, porque a questão, não sei se recordam, no passado, quando foi feito, nem foi no nosso tempo, a requalificação do centro histórico, que já está feito, houve uma grande discussão contra o tipo de pavimento que se deve de utilizar. Portanto, isso deixamos em aberto. Não condicionamos o projetista a... Portanto, aquilo que ele terá de fazer é apresentar várias soluções e o executivo decide qual a solução que deve ser implementada. E, portanto, há aqui, conforme o projeto, o problema é que depois, às vezes, há um grande delay entre aquilo que é o projeto e depois o lançamento da empreitada. E depois, aquilo que está no projeto, há materiais, porque depois o projeto é feito por arquitetos que só querem aquele material XPTO. Nós tivemos um exemplo, o Centro Escolar da Linha Ceira, com material de revestimento, só 2 empresas em Portugal é que o fazem. E, portanto, tivemos de estar quase 1 ano à espera que uma das empresas tivesse disponibilidade para vir fazer aquilo. E, quer dizer, às vezes não se justifica. Tem que haver aqui, às vezes, um grande trabalho junto dos arquitetos. Nós queremos coisas funcionais. Eu pessoalmente dou mais prevalência à funcionalidade do que à estética. Há quem seja ao contrário, pronto, não é? E, portanto, isto gera aqui, às vezes, algum frisson, é verdade. Uma última questão, só para terminar esta parte da conversa, uma questão que também muitas vezes foi repetida ao longo destes últimos anos. Os serviços municipais, neste caso de fiscalização, fizeram sempre o seu trabalho de forma adequada, atempada, a evitar qualquer tipo de problema nas obras que estivessem em curso. Foi uma fiscalização que andava em cima de quem estava a fazer obras. Estamos a falar da fiscalização de empreitadas. Exatamente. É assim, os serviços de fiscalização, e a fiscalização foi sempre interna, nós temos a opção de poder contratar fiscalização fora, não é? Mas que temos engenheiros e temos técnicos na casa, não faria sentido contratar fora. Eu não lhe sei responder na totalidade a essa questão, porque é assim, todas as semanas havia reunião de obra. Em muitas reuniões de obra eu estive presente e em algumas delas foram apontados um conjunto de correções que tinham que ser feitas pelo empreiteiro e em que eu dizia, ok, então qual é o prazo que vocês têm para fazer isso? Eles diziam, a gente quer um prazo de 2 meses. Não, tem um prazo de 1 mês para fazer isso. Daqui a 1 mês, na próxima reunião de obra, eu estou cá. E naquelas que eu acompanhei, sim. E, portanto, eu acredito. Agora, também é verdade o seguinte: quando o empreiteiro se compromete com que tem que entrar em obra, tem que entrar naquela semana determinado material, mas se o fornecedor não fornece o material, aquilo atrasa tudo. É verdade. Depois temos que também jogar aqui com outra coisa. Há algumas obras que até nem foram de grande dimensão que foram ganhas por pequenos empreiteiros. E aqui temos que ponderar. Ou a gente aciona logo tudo, aquilo que a lei nos permite, e sabendo que isso leva à falência da empresa, e portanto são postos de trabalho que ficam em causa, ou somos aqui um pouco mais tolerantes e tentamos com que a empresa acabe a obra, a derrapar prazos, mas pelo menos não encerramos nenhuma empresa. A biblioteca é um desses exemplos? A biblioteca é um desses exemplos, sem dúvida. Sem dúvida. E, portanto, que não foi, no caso, não é só com o município de Tomar, porque, entretanto, falei, na altura, com outros presidentes de Câmara que também têm obra, e, portanto, a gente sabe perfeitamente que se formos demasiado rígidos na análise da coisa, a empresa vai à falência e, portanto, são postos de trabalho que se perdem. Ainda por cima, por acaso, aquela empresa tem uma empresa de Tomar. E, portanto, temos que ter aqui algum bom senso nas coisas. 10 anos depois, a saúde financeira da Câmara Municipal permite ter chão para andar? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, não tem nada a ver com a saúde financeira que encontramos. No entanto, e também nunca, durante estes 10 anos, recorremos a empréstimos bancários
com exceção do empréstimo, teve que ser a Câmara a fazê-lo por causa dos SEMAS, por causa de uma das obras de saneamento feitas pelos SEMAS. E, portanto, há aqui chão. No entanto, não devemos de embandeirar em arco, ou seja, uma coisa é aquilo que é a nossa capacidade de endividamento, que está, eu não me recordo agora, mas penso que está na casa dos 21 milhões de euros, 21, 22 milhões de euros. Mas há aqui um conjunto de projetos que eu acho que são estruturantes e que vão exigir muita tesouraria e, portanto, é de ponderar o podermos fazer o empréstimo bancário, sendo que nesta altura também os empréstimos não é a melhor altura para o fazer, mas para não fazer perigar a tesouraria. Que projetos são estes? A requalificação da Golden Pais, da escola Golden Pais, que o projeto está aprovado, está nesta fase em revisão de projeto para lançamento de empreitada. É certo que é uma escola que está na lista das escolas a intervencionar da Associação Nacional de Municípios, portanto terá um financiamento a 100%, sendo que este financiamento vem via PRR e a restante parte é orçamento de Estado, o que for. Mas o que é certo é que aquilo é uma empreitada, ela está neste momento na casa dos 5, qualquer coisa milhões de euros, mas a gente já sabe, com a revisão do projeto pode vir para cima. Sendo financiada a 100%, o dinheiro não é dado adiantado e, portanto, é um projeto pesado, grande e que pode colocar aqui alguns problemas de tesouraria. Segundo projeto que eu acho estruturante, que está a decorrer neste momento, a elaboração do projeto precisamente da requalificação da Nacional 110, Carvalhos de Figueiredo, até à retunda da zona industrial. Não acredito que vá haver financiamento para esse projeto, para essa intervenção, porque apesar da gente dizer, não, mas isto é perímetro urbano e tal, mas consideram aquilo estrada, e para estradas não há, pronto. E aí justifica-se, porque aquilo é uma zona que precisa claramente de ser requalificada. É a entrada principal de Tomar, quer dizer, não se justifica aí para não haver, mais uma vez, problemas de tesouraria e stress de tesouraria, eventualmente um empréstimo também. Pronto, tinha aqui outras questões que agora vão surgindo a vulso. A população tem razões para se sentir traída com a entrada em cena da Tejo Ambiente, vendida uma ideia que, afinal de contas, pronto, não é bem aquele serviço que as pessoas estariam à espera, nomeadamente em termos de preços. Não é bem ainda aquele serviço que as pessoas... Acredita que as coisas vão melhorar? Acredito. Porque repara uma coisa, eu acho que este setor das águas e do saneamento, e depois ainda gostaria de desenvolver aqui de projetos de futuro nesta área, é um setor que, estando sozinhos, não conseguimos ter capacidade de negociá-lo junto das entidades em alta. Mas há outros municípios aqui bem perto que estão sozinhos. Quem? Abrantes, mas Abrantes tem captação própria. Nós vamos lá ver uma coisa. Qualquer decisão que se tome agora, ela tem impactos durante décadas, não é? E, portanto, a decisão que foi tomada há 20 e muitos anos atrás, de passar para a entidade em alta a captação da Mendaxa, deixou de tomar sem captação própria, porque repara uma coisa, quando se tem captação própria, o preço de captação é na casa dos 20 cêntimos, 0,20, só 0,23. Quando se compra a entidade em alta é 0,60 e tal, portanto logo aí tínhamos. Mas já ver uma coisa, a Tejo Ambiente, aquilo que eu lhe sei dizer é o seguinte, eu acho que nesta altura já deveria de estar com um nível de prestação de serviço mais elevado. Eu sei que em Tomar vai ser feito agora, penso que até ali num conjunto de um projeto piloto
para a questão das perdas de água, ou seja, termos contadores, colocar na casa das pessoas contadores inteligentes, e se houver um consumo anormal, avisa-se logo o morador, olha, atenção que está com um consumo normal, ou consegue-se também reduzir aquilo que é a pressão para não aumentar a conta. Penso que foi na minha última reunião de Câmara, foi a reunião de Câmara a aprovação de um acordo de regularização de dívidas com a EPAL e com as Águas Val do Tejo, que são as entidades em alta que nos fornecem. Essa dívida foi gerada durante o tempo dos SMAs e foi gerada porquê? Precisamente porque não se aumentou o tarifário. E, portanto, nós temos que ter consciência. Dizemos assim, pagamos a água muito cara? Pagamos. Sim, também acho que eu também a pago, não é? O que temos que fazer é, aquilo que é pago, tentar libertar, e a TEJ Ambiente o ano passado já equilibrou as contas e, portanto, está a conseguir libertar fundos para conseguir aumentar a qualidade do serviço. Mas em relação a isto, deixe-me dizer-lhe o seguinte, 2 notas. A taxa de saneamento, quando nós entramos em Tomar, era abaixo, estava ali nos 32%, 33%. Neste momento está, não sei o número de cor, mas está muito mais elevado. Mas o que é certo é que nós não podemos continuar, e a questão da TEJ Ambiente permite-nos não continuar, eu sei que isto vai ser polémico, a brincar ao faz de conta. Eu recordo-me que todos os anos, ainda estava eu na oposição, todos os anos eram apresentados nos orçamentos, e na altura os orçamentos dos SMAs iam às assembleias municipais, um conjunto de projetos de saneamento, para resolver a questão do saneamento. Eram apresentados no orçamento. Quando nós passamos para a TEJ Ambiente, é quando abrem as linhas de financiamento e, ok, então temos linhas de financiamento, temos aqui os projetos, vamos lá pôr os projetos a andar. Daquele conjunto de projetos, não havia projetos. Por isso é que Tomar, quando foi a questão por isso é que Tomar, quando passámos para a TEJ Ambiente, os únicos projetos que conseguimos avançar foram estes 3. São Pedro, Valdonas e Jungais, não é? Porque se mais projetos tivéssemos, porque há uma crítica que eu já ouvi também, então, mas Tomar é o contribuinte, é o que tem a maior cota na TEJ Ambiente e não tem investimentos em Tomar. Sim, se houvesse projetos tínhamos tido mais investimentos e, portanto, aqueles foram os únicos 3 que conseguimos avançar, porque ainda havia um pré-projeto que tivemos que acorrer e foi a Câmara na altura que pagou a revisão daqueles projetos para conseguirmos integrar no PO-SEUR. Ou seja, perdemos aqui uma grande oportunidade. Se houvesse projetos, mas apareciam todos os anos Ok, portanto, para lhe dizer isso, nós não perdemos aqui uma grande oportunidade, podíamos era ter ido mais além, porque a oportunidade mantém-se. E, portanto, a oportunidade mantém-se, neste momento, tendo passado tudo para a TEJ Ambiente, está a TEJ Ambiente neste momento já a trabalhar nos projetos e, portanto, assim que surja financiamento, já temos projetos, ok? Sendo que, e isto era aquilo que eu também queria adiantar, neste momento deixou de existir, no atual quadro comunitário de apoio, deixou de existir o PO-SEUR. E o ciclo urbano da água passou todo para as CCDRs, portanto, que é tudo negociado via comunidades intermunicipais, que é o tal pacto que eu falei há pouco. E no ciclo urbano da água, aquilo que Tomar assinalou que era prioritário para nós é a remodelação dos 253 km de conduta que são abastecidos pela Mendacha e, portanto, e que abrangem 4.400 habitações. E, portanto, nós sinalizamos isso. Portanto, dentro do ciclo urbano da água, preferimos não fazer nada estruturante de saneamento, mas sim
apontar as baterias todas à questão da diminuição das perdas de água e aumentar a qualidade de serviço às pessoas. Com esta remodelação, deixaríamos de ter aqueles problemas que temos na Sabacheira, que no verão deixam de ter água, deixamos de ter o problema naquele conjunto de habitações que há pessoas que nestas 4.400, atendendo ao calcário da água, danificam eletrodomésticos, e estes 253 km representam 70% das perdas de água no nosso concelho. Portanto, resolvemos 70% das perdas de água. Portanto, foi isso que nós colocámos no pacto, que terá que ser assinado para a comunidade com a CCDR Centro. Muito bem, já estamos então na reta final desta entrevista. Olhando para todo este seu percurso na política, enquanto Presidente de Câmara, é possível, vai ser possível ficar com amigos de todo este seu percurso? Sim, claro que sim. Acho que sim. Olha, curiosamente, independentemente das cores partidárias, os meus colegas presidentes de Câmara da comunidade intermunicipal, nós damos-nos muito bem, independentemente das cores partidárias. Aliás, eu costumo dizer, na CCDR, nós fomos a primeira CIME da Zona Centro, CCDR Centro, a ter terminado todo o processo de negociação entre nós, porque é-nos distribuída uma verba para a comunidade e temos que, entre nós, dividi-la entre os vários eixos que são apoiados, e é óbvio que cada um está lá para defender o seu território, não é? Mas conseguimos articular isso. Mas, tirando isso, há alguns colegas meus da política que são presidentes de Câmara, que vamos jantar muita vez fora, que vou aos aniversários deles, eles vêm ao meu aniversário, e, portanto, mantemos relações pessoais, digamos, fora da política e daquilo que é o nosso trabalho. Sim, é possível. Durante todo este período, como é óbvio, leva memórias, leva recordações. Já ainda há pouco falou em saudades. Do que é que mais vai sentir saudades? Olha, sabe que a área que eu menos sabia, eu acho que isto é público, a área que eu menos sabia quando fui para a Câmara é a área da Proteção Civil. E, portanto, foi a área que eu mais aprendi, porque efetivamente não sabia rigorosamente nada sobre aquela área. Eu levo, sobretudo, algumas memórias, e agora na área da Proteção Civil, que é motivo de... porque passou, já todo o país sabe, e que às vezes quando me veem, perguntam, então olha, pá, esqueci-me do chocolate, que foi uma cena, a primeira vez que eu entrei num posto de comando, num incêndio, que foi um incêndio em São Pedro, e o posto de comando foi lá montado. No posto de comando havia uns ímãs que sinalizam no quadro dos meios, que sinalizam quantos meios é que lá estão. E eu, a primeira vez que entrei no posto de comando, aquilo parecia-me uns chocolates suíços. E então eu disse para o comandante, que já nem sei quem era, quem é que estava a comandar, ai que giro, vocês aqui comem chocolates. Ficou tudo a olhar para mim. Portanto, esta dos chocolates já é conhecida a nível nacional. E ainda agora, quando houve aqui o Dia Nacional do Bombeiro, disseram-me logo o comandante nacional, o André, ó Sr. Presidente, eu não lhe trago chocolates. Portanto, fica algumas memórias de tempo, de momentos positivos, menos bons, melhores, mas sobretudo consciência tranquila de ter dado o meu melhor. Pronto, e agora mesmo para terminar, lançava-lhe o desafio de se dirigir aos tomarenses. O que é que lhes quer dizer? A única coisa que posso dizer, eu acho que nós devemos de agradecer a confiança que depositaram em mim e agradecer o facto de me terem proporcionado ter podido ser Presidente de Câmara do nosso concelho, porque é o meu concelho, Tomar.
Muito bem, muito obrigado então pela presença. Certamente Obrigada. iremos encontrar-nos noutras Noutras funções. Até breve e votos de sucesso. Muito obrigada. E assim finalizamos esta entrevista, este especial informação com Anabela Freitas, ainda Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que irá deixar funções no final deste mês de setembro e assumir então responsabilidades na entidade de Turismo Centro de Portugal. Ficou aqui uma análise àqueles que foram os 10 anos da sua gestão à frente da autarquia nabantina. Voltaremos numa outra oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.